Presta atenção nisso aqui. Isso não é bolo, isso não é farofa, isso é concreto. Concreto de prédio para as pessoas morarem nele. Na China tem um apelido para esse tipo de coisa. Eles chamam de construção tofu. Sabe por quê? Porque quando você aperta na mão, o material desmancha igualzinho aquela borra que sobra quando fazem tofu. Ela esfarela, vira pó. Alô, vocês, tudo bem? Eu sei que você está pensando que isso aí é lá do outro lado do mundo. Ah, aqui isso é coisa da China. Aqui não tem isso. Tem, meu amigo. Tem sim. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Sem panos quentes, sem medo de desagradar ninguém. Porque eu sou engenheiro civil, eu tenho um CNPJ ativo, eu tenho obra rodando aqui no sertão do Pajeú. Eu compro cimento, eu compro ferro, eu bato laje. Eu sei exatamente onde o cara que quer cortar para economizar, eu sei exatamente onde ele corta. E também sei o que acontece com quem está morando em cima de obras que tiveram esse tipo de corte. Hoje eu vou te mostrar de onde vem esse tal de prédio tofu. Eu vou te mostrar o caso que fez o mundo inteiro olhar para isso. E no fim, eu vou te dar o recado que ninguém tem coragem de dar. O Brasil também constrói tofu, e no nosso não precisa de terremoto para cair. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar a farejar concreto fraco antes que seja tarde demais. Mas já sabe, a tríade do poder. Like, compartilha, se inscreve no canal. E ó, deixa teus comentários também aqui sobre esse conteúdo. Mas assiste ele todo, tá certo? Tamo junto, vamos a ele! Deixa eu te contar de onde nasceu esse apelido, porque a história é boa. Quem cunhou o termo foi o primeiro-ministro da China na época, o Zhang Hongyi, em 1998. O cara foi visitar os diques do rio Yangtze, aqueles muros gigantes que seguram as enchentes, deveriam segurar, né? E isso depois de uma enchente catastrófica. Chegou lá, olhou para a obra que deveria ser sólida como uma fortaleza, e aquilo estava mole, poroso, esfarelando. Ele soltou a famosa frase que pegou. Aquilo era obra de borra de tofu. Presta atenção no detalhe, porque é aqui que mora o veredito. Aquela enchente de 98 em Yangtze matou milhares de pessoas. As fontes falam em mais de 3.600 mortos. E a investigação depois mostrou que boa parte daquele dique não caiu só por causa da chuva. Caiu porque o dinheiro que era para comprar cimento e ferro de qualidade sumiu no caminho. Desviaram o material e botaram o material fraco. E o muro cedeu. E olha só o que eu quero que você grave. O apelido nasceu na China, beleza? Mas o problema não é ser chinês. Eu faço questão de deixar isso claro logo no começo, porque eu não sou desse papo de xingar país para fazer média com plateia. O problema é um só, é corrupção, é mais pressa, é mais corte de custo no lugar errado. Isso não tem nacionalidade. Isso é praga da natureza humana. Onde um dinheiro público entra, a fiscalização faz vista grossa. E se tem uma coisa que eu, como empresário que paga imposto aqui no Brasil, conheço de perto, é obra pública, onde a verba entra bem gorda e sai magrinha. Guarda isso, que a gente volta a tocar nesse ponto no finalzinho do vídeo. Agora eu vou te contar o caso que transformou a porra de tofu de piada de internet em tragédia nacional. E eu peço uma coisa, preste atenção com respeito, porque aqui morreu muita gente, principalmente crianças. 12 de maio de 2008, um terremoto de magnitude altíssima atingiu a província de Sichuan, na China. O terremoto foi devastador, o número total de pessoas mortas passou de 80 mil. Mas teve um detalhe que fez o mundo inteiro parar. No meio de uma tragédia, um padrão apareceu. Escolas inteiras viraram pó, desmoronaram completamente, com crianças dentro da sala de aula. Milhares de estudantes morreram embaixo de concreto da própria escola. E é aqui que vem a parte que me dá arrepio, como engenheiro e como pai. Em vários lugares, a escola virou pó e o prédio do lado ficou em pé. Mesmo terremoto, mesma sacudida, mesmo chão. Um cai, o outro aguentou. Quando dois prédios pegam o mesmo terremoto e um esfarela e o outro fica em pé, engenheiro nenhum no mundo bota a culpa no terremoto. O terremoto foi o mesmo para os dois. A diferença está no que foi enterrado dentro das paredes. E a investigação mostrou que a gente já desconfiava. As escolas que caíram foram construídas com pressa, com material fraco, com ferragem subdimensionada, enquanto os outros prédios residenciais e comerciais do lado tinham sido feitos com mais rigor. Logo, batizaram aquilo que aconteceu nas escolas de escolas tofu. Eu vou ser sincero com você, isso aqui não foi fatalidade da natureza, isso aqui foi decisão humana matando crianças. Alguém, em algum escritório, decidiu que a escola do filho dos outros podia levar meia porção de ferro. Alguém assinou embaixo, alguém fiscalizou e fez vista grossa para não ver o problema. E olha no que eu
estou falando aqui que eu faço questão de deixar claro. Cada um pensa o que quiser da China, do governo deles, do sistema deles. O meu problema não é ideologia. O meu problema é a incoerência de um Estado que enche a boca para dizer somos donos das obras grandiosas e deixa o filho do pobre estudar embaixo de uma escola com laje de mentira. Mas esse, meu amigo, não é só da China, é universal. E é por isso que eu vou trazer isso para o Brasil daqui a pouco, porque a gente tem muita escola, muito posto de saúde, muita obra pública com cara de tofu, esperando o dia de cobrar a conta. Aí você me diz, aqui, isso é em 2008, é coisa de 17 anos atrás, o mundo evoluiu. Evoluiu? Então segura essa aqui bem fresquinha. 28 de março de 2025, um terremoto forte de magnitude 7.7 aconteceu em Mianmar. Só que o epicentro estava a mais de 1.000 quilômetros de distância de Bangkok, capital da Tailândia. 1.000 quilômetros, meu amigo. Para você ter uma ideia, é tipo um terremoto acontecer em Recife e sacudir Fortaleza. E o que aconteceu em Bangkok? A cidade inteira balançou. Teve rachadura aqui e ali, mas um prédio só desabou. E não foi qualquer prédio, era um arranha-céu de 33 andares em construção. E olha a ironia, esse prédio seria sede do Departamento de Auditoria do Estado, ou seja, o prédio do órgão que fiscaliza a corrupção do governo. Foi o único que virou pó. O desabamento matou 95 pessoas, a maioria operários que trabalhavam na obra. Agora presta muita atenção, porque é aqui que o engenheiro fala mais alto que o opinador. A cidade inteira aguentou, um prédio só caiu. Você já ouviu essa música antes? Não ouviu? É o mesmo enredo de Xin Juan. Mesma sacudida para todo mundo, um único prédio esfarela. Isso não é azar, isso é assinatura de obra tofu. E o que a investigação oficial encontrou? Deixa eu ser preciso aqui do jeito que esse canal exige, com laudo, não com achismo. Em 30 de junho de 2025, a investigação oficial da Tailândia cravou a causa. Não foi o terremoto ser forte demais, foi uma combinação de 3 coisas. Número 1, as paredes estruturais ao redor dos elevadores e escadas, que é para segurar o prédio contra forças laterais no tremor, foram mal projetadas. Chegaram a reduzir a espessura de 30 para 25 centímetros, numa mudança de projeto. Número 2, o concreto usado estava abaixo da resistência exigida pelas normas. Número 3, a ferragem em pontos críticos das ligações entre vigas e as paredes estavam ancoradas de forma rasa, enfiadas de qualquer jeito, enfraquecendo a estrutura como um todo. E aqui eu vou fazer uma coisa que canais irresponsáveis não fazem. Eu vou te contar os dois lados do que apareceu. No começo da investigação, o Ministério da Indústria da Tailândia levantou suspeitas sobre o aço de um dos fornecedores. Acharam amostras fora do padrão. Isso saiu no mundo todo, mas o laudo final concluiu que a causa determinante foi o projeto e a execução, não o aço em si. Então, eu não vou cravar aqui que foi o aço chinês, porque a fonte oficial não crava. O que eu cravo é que o laudo cravou: projeto ruim, concreto fraco, ferragem mal distribuída. Tá vendo que eu não saio gritando? Foi o aço, foi a China. Porque um dado errado destrói a credibilidade desse canal. Eu prefiro a verdade certinha, chata, do que a mentira empolgada que me deixa muito mais exposto. Mas e o veredito? Esse eu dou sem tremer. 95 pessoas morreram porque cortaram custos e o rigor onde não podiam. Reduziram paredes, botaram concreto fraco, enfiaram ferro raso e o prédio da autoria, o chefe da anticorrupção, desabou primeiro. Se isso não é um símbolo perfeito de uma obra pública mal fiscalizada, eu não sei o que é. Agora chega a parte que interessa você que está aí me ouvindo do sofá. Porque até agora eu falei da China, de Tailândia, terras distantes. Mas eu prometi sinceridade, então lá vai a verdade que dói. O Brasil tem construção tofu. E muita. E a diferença cruel é essa: o tofu chinês e o tailandês precisam de um terremoto para cair. O tofu brasileiro cai sozinho. Cai na primeira chuva forte, cai na sobrecarga, cai com o tempo. Não precisa de terra tremer, basta o pedreiro conhecido ter feito baratinho. Deixa eu te mostrar o nosso tofu, os 3 que eu mais vejo na prática, e eu vejo toda semana esse tipo de tofu. Tofu número 1, o traço no olho. O concreto de verdade tem traço, é proporção, tanto de cimento, tanto de areia, tanto de brita, tanto de água. É uma receita de bolo, tem que pesar. E o nosso tofu? Joga mais uma latinha de cimento que tá bom, no olho, no chute. E o pior de tudo, água demais. O pedreiro bota água para o concreto ficar mais mole, fácil de espalhar. Só que cada litro de água a mais é resistência a menos. Você tá literalmente diluindo a segurança da sua casa para facilitar o serviço. Tofu número 2, a ferragem subdimensionada
dimensionada. É o mesmo pecado de Bangkok, só que aqui no quintal vizinho. O projeto pede ferro de 10, mas o de 8 tá bom, sai mais barato. Tira uma barra aqui, aumenta o espaçamento ali, ninguém vê, fica tudo escondido dentro do concreto. Até o dia que a laje avisa que não aguentou mais e cede. Tofu número 3, o famoso conhecido que faz baratinho. Esse é o campeão. Pra que pagar engenheiro? Meu primo é pedreiro, faz tudo, sai pela metade do preço. E eu te pergunto com o maior respeito ao pedreiro, que é o profissional essencial que eu trabalho com os melhores. Quem calcula a estrutura? Quem dimensionou a fundação para que tipo de solo é o seu terreno? Quem garante que a laje aguenta o segundo pavimento que você vai levantar, sei lá, daqui a 5 anos? Ninguém, né? A resposta é ninguém. Você economizou no projeto e apostou a vida da sua família num. Vai que dá certo. E olha, aqui entra a minha visão de mundo, assumida sem pedir licença. Eu defendo o livre mercado, defendo economizar, defendo o cara fazer render cada centavo suado do seu bolso. Eu sou empresário, eu odeio desperdício. Mas existe uma diferença entre economizar e serrar o galho onde você está sentado. Cortar custo no acabamento, na louça, no piso, isso é inteligência. Cortar custo na fundação, no concreto, na ferragem, no projeto, isso não é economia, isso é roleta russa com a sua família. O mercado te dá liberdade para escolher, liberdade de verdade é escolher a informação. E é por isso que eu faço esse canal, para você não ser mais um otário que descobriu que era tofu depois que sua laje avisou. Para disso aqui no começo, porra de tofu, eu te trouxe a China de 98, as escolas de Sichuan em 2008, o prédio da auditoria em Bangkok de 2025, 3 países, 3 décadas diferentes e o mesmo enredo se repetindo. Alguém cortou custo onde não podia, alguém fiscalizou fazendo vista grossa e quem pagou a conta foi o inocente que estava dentro do prédio. O meu veredito, o veredito desse engenheiro sincero é esse. Prédio tofu não é um problema de país, é problema de caráter. Não importa se é um dique chinês, uma escola em Sichuan, um arranha-céu tailandês ou um puxadinho do seu vizinho aqui no Brasil. A doença é a mesma. Pressa, ganância e a mentira de que ninguém vai ver o que está escondido dentro da parede. Só que o concreto não mente, a ferragem não mente, a física não aceita suborno, não aceita jeitinho, não aceita vai que dá certo. A conta chega, a única pergunta é quando e com quem embaixo. E o recado que eu te deixo é simples, não seja o tofu da sua própria história, contrate quem entende, exija projeto, exija RT, pague um engenheiro que sai infinitamente mais barato que reconstruir, ou até enterrar. A tua família mora em cima de tuas escolhas, escolha com informação. Eu quero que você comente aqui embaixo a palavra tofu, se você quer que eu faça um vídeo só te ensinando passo a passo a identificar um concreto fraco antes que seja tarde demais. E também os sinais que dão para ver a olho nu, sem ser engenheiro. Se juntar comentários, eu gravo. Curte e compartilha com aquele parente que tá para construir e acha que engenheiro é coisa de luxo. Se inscreva aqui e fala com a gente. Aqui a gente fala o que os outros têm medo de falar. Esse é o papo. Eu sou Kim Martins, engenheiro, especialista em construção financiada e a gente bate a real na cara de vocês e passa informação. No mais, tamo junto!